Tudo está preparado aqui. A casa Tu és o único motivo que me fez chegar. As filhas já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio. Amém, amém. Oh, quem Ele é? Oh, não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Diga isso para Ele. Diga, isso é um elogio. Elogio teu Deus. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Não há outro, não há outro, não há outro. Pra onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh, te adoramos, Jesus. Não temos para onde ir. Somos dependentes de Ti, Senhor. Eis aqui filhas apaixonadas, dependentes, convictas de que a salvação mora no Senhor. Estamos aqui para Te buscar, Alfa e Ômega, início e fim. Aleluia. Aleluia. Onde estão as sedentas? Onde estão as apaixonadas desse lugar? Onde estão aquelas que estão inquietas, que estão satisfeitas pelo que passou, mas estão insatisfeitas porque querem mais, são insaciáveis no Senhor. Eis aqui, Jesus, as Tuas filhas, nessa tarde. Continua a Tua obra e completa a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu sou Mariana, sou esposa do Caio há 15 anos. Sou mãe da Isabela, de 5 anos, e da Rebeca, de 5 meses. E a última vez que eu vim aqui, eu estava grávida. E ela está lá atrás com a minha irmã. Estou aqui hoje com a minha irmã Cris. Minha irmã é do Espírito Santo. Na verdade, ela é daqui, mas está morando lá no Espírito Santo com o seu esposo. E eles foram abrir uma igreja batista Atitude lá em Santa Teresa. Se você achou que a única Santa Teresa era daqui, não. Lá existe uma cidade chamada Santa Teresa, 2 horas de Vitória.
E eles foram abrir uma atitude lá, eles estão pastoreando lá aquela igreja. E hoje ela está me acompanhando, eles vieram aqui, eles estão em férias. E eu falei, não, vamos lá comigo, vamos me acompanhar. E assim você cuida da Rebeca também. Abre a tua Bíblia aí em Efésios. E eu quero agradecer mais uma vez o convite, pastora, por estar aqui nessa igreja querida. Abre a tua Bíblia em Efésios 1. E eu quero ver a sua Bíblia. Levanta aí a Bíblia, mulher. Mulher de oração, mulher de Deus. Espera aí, deixa eu achar e eu vou pedir para você abrir, levantar de novo. Levanta a tua Bíblia. Onde estão as Bíblias? Levanta, permanece com ela levantada. Eu vim aqui e eu fiz a mesma coisa. Se você veio hoje e não trouxe a sua Bíblia, você está em pecado. Tá brincando. Mas aquelas que não levantaram o celular, por que não levantaram? Gente, então, olha só. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia nos serve, não a gente serve a tecnologia, certo? Não tem ninguém que está servindo tecnologia aqui, mas ao contrário, é a tecnologia que nos serve, que serve a igreja do Senhor. Então, para o que é necessário, a tecnologia vai nos ser suficiente. Mas quando a gente for se alimentar da palavra de Deus, no nosso secreto e na nossa igreja, traga a sua Bíblia. Porque aqui não existe distração, não existe notificação. Amém? Traz a sua Bíblia. O que diz lá em Efésios 1? A partir do versículo 5. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora eu vou transformar isso para o feminino. Em amor nos predestinou para sermos adotadas como filhas por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aprenda a fazer perguntas para a Bíblia. Por que que você foi predestinada como filha? Por quê? Está escrito. Por quê? Quem responde? Lê, gente, olha para mim não, olha para a Bíblia. Eu falo igual a professora. A professora que fala assim, olha para a Bíblia. Hã? Fala alto. Para louvor e glória da graça de Jesus. Você foi adotada como filha para que o nome dele fosse louvado, o nome dele fosse dignificado, fosse exaltado e divulgado. Para que o nome do nosso Mestre Jesus fosse bem falado. Por isso, você foi adotada como filha amada do Pai. Queridas, a sociedade tem andado debaixo de um engano quando se trata de identidade. Quando se trata de filiação, a sociedade tem andado debaixo de um engano. Pessoas têm tentado descobrir quem elas são e, ao invés de olhar para o seu autor, elas estão olhando para as suas próprias necessidades. Elas estão olhando para as outras pessoas, estão olhando para as influencers, estão olhando para o número de seguidores que alguns nomes têm. E então tudo que esses nomes falam se é seguido.
enquanto você tem um pai, você tem um escultor. Nada melhor. Gente, você já foi no museu, que você ficou olhando para uma tela abstrata, pintada, você não ficou entendendo niente. Você olhou para lá e falou, que é isso? Para mim é um monte de cor, um monte de forma, sem sentido, sem noção nenhuma. Eu não estou entendendo nada desse quadro. E aí debaixo tem o autor e você fica tentando descobrir o que ele quis dizer com aquela obra. E eu vou te dizer, a única pessoa que sabe de fato o que significa aquele quadro. Quem? O autor, porque foi ele que pensou, ele que idealizou, ele que criou aquele quadro. Então pergunta para o autor, porque o curador do museu sabe aquilo que o autor disse. Quando você olhar para a sua vida e você não entender nada daquilo que Deus tem feito, pergunte para o seu autor. Ele tem a resposta. Mas às vezes nós estamos buscando em fontes de modo desesperado. A gente está desesperada, buscando em fontes, quando o autor da obra é que sabe tudo sobre a identidade da sua obra. E aí você abre o feed da sua rede social e você se nivela por aquilo que você enxerga nas fotos, nos vídeos. Então você cria um conflito, sabe? Entre o ter e o ser. Você começa a olhar as vidas bem-sucedidas e os rostos bonitos e maquiados de quem não acorda assim, mas faz isso para estar assim e só mostra aquilo que você quer ver. Ninguém vai mostrar um ambiente de fracasso, mas sim de sucesso total. E aí a gente entra em conflito entre o ser, entre o ter, entre identidade, entre reconhecimento, porque o ser humano ele é muito volátil. Ele é levado por todo tipo de informação e construção. E mulher é essa. Mulher, quando fala para ela que ela tá linda, a gente acredita de cara? A gente meio que desconfia. E aí falam naquele dia 10 vezes que você tá linda, que o teu cabelo tá bonito, que essa roupa combinou com você, que essa é a tua paleta, que o teu sapato te deixou mais jovem. E o teu formato o teu corte te deixou mais jovem, o teu conjunto da obra, você fica assim, no final do dia você até tenta acreditar. Aí bastou uma crítica, acabou, você esqueceu de todas as outras, esqueceu dos elogios, você só foca na crítica, não é assim? Porque a gente é muito volátil, a gente acredita muito em tudo que dizem, mas a gente pouco acredita naquilo que Deus diz a nosso respeito. O que Deus diz de você? Você é filha amada. Às vezes a gente se ocupa tanto pensando no que os outros estão também pensando e fazendo, que a gente não consegue descobrir quem Deus nos chamou para ser e fazer. E algumas armadilhas do inferno têm sido usadas nesse mundo com sutilezas para fazer você se distanciar da tua identidade, da tua filiação. E a primeira armadilha é o sentimento de inadequação. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Fazer parte de algo, ser integrante de uma coisa relevante. Por que você escolheu essa igreja? Porque você se sentiu acolhido nessa igreja. Porque você se sentiu parte, você se sentiu bem, parte do corpo de Cristo. O ser humano tem necessidade de se sentir parte de um todo maior do que ele. Porque às vezes a gente não se sente suficiente para estar onde a gente está. Então a gente precisa ser aceito naquele lugar. Mas o sentimento de inadequação diz para você que você faz as coisas de um modo errado. Que o modo de você fazer as coisas é inadequado, é inapropriado para aquele lugar. Então você se sente deslocado. Quem já se sentiu deslocado, gente, em algum lugar? Todo mundo, né? Mas todo mundo. Você chega num lugar, às vezes você olha para um lado, olha para o outro, fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que o meu marido, ele é advogado, né? Também, além de ser pastor. Nós nem terminei de me apresentar, né? Nós pastoreamos a Igreja Batista Atitude, junto com o pastor Josué, nós somos pastores lá, ele é pastor auxiliar, pastor de rede, eu sou pastora das mulheres do Ministério Preciosa. E só que ele é advogado, ele pega algumas coisas ainda, algumas causas. E eu lembro que na época dele de faculdade,
A gente se conheceu na faculdade. Ele era sócio de um escritório. Quando ele não era pastor ainda, ele se dedicava exclusivamente ao direito. E aí teve um dia que ele falou assim, olha, o pessoal do escritório vai sair para jantar e tudo. E aí, se você quiser ir, vai todo mundo levar as suas esposas, filhos, bababá. Falei, tá, mas, nossa, eu até vou, mas se ficar a noite inteira falando sobre direito, sobre os jargões de vocês, que eu não entendo nada, é melhor eu nem ir, eu ficar em casa. Ele, não, todo mundo vai, babá. E aí, o que aconteceu naquela noite? Todo mundo ficou falando. Tem alguma advogada aqui, gente? Alguém da área do direito? Você sabe, né? Que tem os negócios, eles falam num dialeto próprio. E se você quiser falar com uma outra advogada, é fácil, que ninguém vai entender nada. E foi assim naquela noite. Eu fiquei só olhando aqueles advogados falando e eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Muito ruim quando você se sente num ambiente que você se sente deslocado. O sentimento de inadequação diz que o seu modo de fazer as coisas é incorreto, é fora do padrão. E às vezes, nós que somos separadas, que somos diferentes, nós precisaremos ser aceitos dentro do ambiente eclesiástico. Mas para o mundo, nós vamos nos sentir, sim, muitas vezes, inapropriadas e fora do padrão. Porque nós somos aquelas que vamos caminhar contra a maré. Nós somos aquelas que não vamos com a multidão, porque você não é todo mundo. E você com certeza ouviu isso da sua mãe em algum momento da sua vida. Mãe, eu quero ir na festa tal, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Pois o teu Deus te diz hoje, você não é todo mundo. Você é separada, você é diferente. As suas características são exclusivas e existem para servir o reino do Senhor de modo único. Então, você não é inadequada, você é exclusiva, você é única para servir o reino de Deus. Mas muitas vezes o mundo vai dizer que você é inadequada. E aí o que entra em segundo lugar? A necessidade de aprovação. Nós temos também a necessidade de sermos aprovadas no lugar onde nós estamos. Mas é muito perigoso, diz Provérbios 29 e 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. E eu vejo mulheres tendo medo de outras pessoas, porque precisam da aprovação delas. Então essas mulheres se tornam reféns da aprovação de homens. Então as suas atitudes, as suas palavras, as suas vestimentas, as suas postagens, às vezes não falam da verdade própria, mas falam da verdade de outras pessoas. E às vezes você está carregando uma capa que não é sua. Uma capa emprestada, que outra pessoa está falando, outra pessoa está usando, outra pessoa está carregando. Mas você quer carregar uma capa que não é sua, que Deus não te mandou carregar, para ser aprovada por um grupo. Para ser aprovada, você começa a usar a capa emprestada, começa a falar uma fala que não é sua. Começa um jargão que não é seu, vestindo uma roupa que você não gosta de usar e que não é apropriada para você usar. Frequentando lugares que Deus não te aprova para frequentar. Vidas emprestadas. E aí, do que adianta obter a aprovação do mundo, mas ser reprovada no céu? Do que adianta ser conhecido no mundo, na rede social, ter 1 milhão de seguidores, ter 100 mil seguidores, mas ser reprovada? Do que adianta ser conhecido na internet, se no céu você não é conhecida? Sabe, uma mulher de oração, uma mulher que conhece a sua filiação, que sabe a sua relevância nessa terra, ela levanta e o céu fala assim, ei, ela levantou. Ela vai fazer uma obra maravilhosa hoje. Enquanto o inferno fala assim, ela levantou. O que a gente vai fazer? Porque se levantou uma mulher cheia de poder, cheia de armas espirituais, uma mulher que conhece a sua filiação, que conhece a sua identidade.
O apóstolo Paulo diz algo sobre aprovação em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Ou você agrada homens, ou você é servo de Cristo. Ou você anda conforme os padrões do mundo, ou você é serva do Senhor. Diz Gálatas 1:10. Eu não posso ignorar os meus princípios, mulheres. Porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um dono. Eu não posso ignorar os meus princípios para correr atrás daquilo que tem dado certo para o mundo. Porque eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Você não é daqui. Os teus olhos precisam estar fixos na eternidade. Tem coisas, mulher, que não são para você. Tem roupa que não é para você. Uma roupa toda recortada, toda justa. Ah, mas o mercado só tem isso, a vitrine só tem isso. Deixa a vitrine só ter isso. Você vai encontrar aquilo que é para você. Eu vou te dizer, tem muita mulher que está indo atrás de moda cristã, porque tem escrito loja cristã, loja de moda cristã, que vou te dizer, se pegar uma agulha e espetar assim, fazer assim, tipo café a vácuo. Eu falei aqui da outra vez sobre o café a vácuo? Não, gente. Não tem um café quando você compra? Aquela embalagem firme, né? E aí você pega a tesoura e vai abrir o café. O que faz? Porque ele está embalado a vácuo. Tem mulheres que parecem que estão embaladas a vácuo, mesmo comprando roupa em loja de crente. Mas o teu corpo é templo do Espírito. Ele precisa ser apropriado para o Espírito Santo gostar de estar aí. Queridas, nós estamos num ambiente onde somos vistas e somos referência. E você não é só referência para aquelas que você sabe que você é referência. Suas ovelhas, suas lideradas, sua família que não é cristã. Mas você é referência na rua, você é referência na sua igreja. A sua liderança. Os homens precisam olhar para você e você não pode ser pedra de tropeço. Tem muita mulher que é pedra de tropeço, que vai entregar o dízimo e a oferta. E o homem, coitado, precisa desviar o olhar, senão ele peca. Mulher do céu. Aí depois, não, foi ele que olhou. Aí o mundo faz isso, né? Foi ele que olhou, o problema é dele, ele vai responder. Gente, ele vai responder, mas eu vou te dizer, você também vai. Porque você foi pedra de tropeço, você foi impedimento para a glória do Senhor chegar com fluidez na vida daquele homem. Tem roupa que não é para você usar. Então, toda vez que você sai de casa, o que você faz? Você já até sabe, né? Como é que faz? Espírito Santo, eu estou bela para ti? Porque ele vai te dizer exatamente onde é que está faltando tecido, onde é que está faltando babado e onde é que está faltando anágua. Vocês viram a Nayane Câmara postando esses dias? A Nayane, ela estava... Eu falei para ela, moça do céu, você é muito doida. Eu vou explicar para vocês o que é anágua. Aí o povo, o que é anágua? O que é anágua? Quem sabe o que é anágua? Oh, aleluia, que só tem crente! Mas tem gente que não sabe e que é crente também. Então eu vou explicar. A anágua é aquela peça que se parece com uma sainha fininha ou uma camisolinha que você coloca por baixo da sua roupa para que ela não fique transparente. Aí a Nayane foi explicando isso e ela estava numa loja, ela foi procurar uma anágua. Ela falou, gente, isso aqui é anágua, olha. Ela falou para todo mundo ali. Pronto, já não tem mais dúvida. E o Espírito Santo vai te dizer se você precisa naquele dia usar uma anágua. Sabe por quê? Você é preciosa demais para ser exposta para qualquer pessoa. O seu corpo é lindo demais. Ele precisa ser exposto somente para o homem que você escolheu passar a sua vida. Não faça alianças com qualquer pessoa.
Quando você expõe, quando você se entrega, quando você está em lugares que você não deve estar, se expondo em lugares que você não devia se expor, para pessoas que você não devia se expor. Talvez você esteja fazendo alianças com quem você não deveria fazer, mas somente com um homem da sua vida. Esse sim, você vai fazer a sua aliança, você vai se expor. E aí dentro do teu quarto, moça, ninguém te segura. Não tem anágua, não tem nada. Amém? Eu conheço mulher que tem um guarda-roupa só de lingerie, sabia? Quem é assim? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Mas o teu marido vai gostar de você ter um guarda-roupa só de lingerie também. Cadê as casadas? Levanta, gente. Nossa, gente. Cadê as solteiras? Aquelas que estão buscando o homem no Senhor. Não, a conta não fecha, gente. Não bate. Casadas, solteiras, você está buscando um homem do Senhor e Deus vai te entregar um homem valoroso, um homem que te ame, um homem que te respeite. Mas para isso, você precisa buscar esse homem. Porque se você expõe o teu corpo de forma indigna, você não vai buscar um homem que te respeite. Mas, na verdade, você vai atrair o homem que pelo teu corpo e não pelo que você é por dentro. Então, atraia o homem certo, com a roupa certa. Tem roupa que você não vai usar. Você não é daqui. Amém? E aí o mundo diz assim, meu corpo, minhas regras. O que a gente diz? Meu corpo, habitação do Espírito Santo. Ele gosta de estar, ele precisa gostar de estar. Tem gente negociando valores para ser aceita, sabe? Aceitando frequentar, aceitando fazer qualquer coisa para frequentar os mesmos lugares, para ser aceito naquele grupo. Então realiza a manobra, sabe? Começa a não pagar coisas que deveria pagar, fingir que não existe um imposto tal, entrar em outros padrões, aceitar coisas que estão entrando no mundo. Eu estava conversando com uma irmã nova convertida, que tinha um bar em casa. E o bar dela é do tamanho da minha cozinha. Era. Quando ela se converteu, a gente chegou a ir lá ainda, e o bar estava lá. E ela falou assim, você está olhando aqui, pastora, esse bar? Pois esse lugar aqui vai se transformar numa cafeteria. Falei, glória a Deus, dentro da casa dela. O marido dela adorava café. E ela começou a romper com os padrões do mundo. E a primeira coisa que ela precisava fazer é tirar aquele bar da casa dela. E ela quebrou todas as garrafas. E a mãe dela chorando, porque a mãe dela não conhecia Jesus, ela não entendeu por que ela estava fazendo aquilo. Mas hoje a mãe dela entende, porque a postura dela, o comportamento dela, levou a mãe dela para Jesus. E ela transformou um bar numa cafeteria. Ela colocou várias máquinas de café. E ela, ao invés de oferecer uísque para os convidados, ela começou a oferecer café para os convidados. E os amigos dela, que não conheciam Jesus, começaram a perguntar o porquê do comportamento. Ela começou a pregar e dizer o que tinha mudado na casa dela. Às vezes nós aceitamos Jesus, a gente se batiza, a gente é crente às vezes há 30 anos, mas alguns comportamentos dentro da nossa casa ou fora da nossa casa ainda são da velha mulher. Pecados de estimação que a gente carrega. Deus deseja entrar na sua casa e fazer transformação completa. Você não é daqui. Amém? Só que o que a gente começa a fazer? Entrar na onda da tendência do mercado, mesmo que não combine muito com os seus princípios. Eu estava conversando com uma amiga da igreja. Ela atua no mercado de beleza. Ela é dermato. E ela estava me falando que nos congressos ela tem ouvido muito sobre o novo nicho de mercado. Um nicho que quer adaptar o rosto do homem para o rosto da mulher. Então, ao invés dela aplicar uma toxina botulínica lá, o Botox que você conhece, para tornar um rosto de uma mulher mais jovem, mais bonita, enfim, ela está tendo que receber pacientes homens e aplicar substâncias para que o rosto deles fique mais parecido com o rosto de uma mulher.
E aí ela foi num congresso, e vários congressos têm sido dito isso. Tem alguma dermato aqui? E aí ela falou que tinha um congressista, um palestrante que estava começando a falar sobre isso. Técnicas de como transformar o rosto de um homem em um rosto feminino. E ela levantou na hora e foi embora. E aí uma outra pessoa chegou para ela e falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, aí ela falou, eu não vou me encaixar nesse sistema. Eu não vou me encaixar nesse lugar, eu não vou realizar esse tipo de procedimento. E ela se posicionou naquela hora. Ela recebe muitos pacientes, homens. E ela não faz esse tipo de procedimento. Sabe o que Deus está fazendo com aquela mulher? Deus está prosperando a clínica dela. Deus está prosperando a casa dela. Deus está colocando bênçãos que ela não imaginava, porque ela está se posicionando. E às vezes nós não nos posicionamos porque é uma tendência do mercado. A Barbie agora está todo mundo falando, eu preciso vender isso, porque eu vou vender muito na sua loja. Minha filha, olha aqui, você vai vender na sua loja para alguém que ainda não entendeu que o lugar dela é no centro da vontade de Deus, que ela é filha amada, que o lugar dela não é dominar sobre o homem, mas sim entender que eu sou dominada por um Deus, que homem e mulher são parceiros, eles têm funções diferentes, mas eles têm valores iguais. Tem muitos lugares que nós não iremos, porque o homem é que vai conduzir. O homem é o líder da casa, não é você. E você fica tentando se adequar aos padrões para não vender, para não perder uma venda. Se posicione que o Senhor vai te dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. A gente vive num tempo onde a mulher está tentando achar o seu lugar. E aí a mentira que o mundo tem falado é o seguinte, você pode tudo que o homem faz. Porque eles confundem função com valor. As funções são diferentes, mas dentro de um mesmo valor. Dentro de um mesmo valor. E aí eu vou pular, eu vou falar sobre isso. Tem mulheres que estão tomando a função do marido na sua própria casa. Sabe por quê? Porque a gente às vezes confunde. A gente olha para a palavra autoridade e a gente pensa que a autoridade tem a ver com dominância, tem a ver com comando, tem a ver com algo que vai te abraçar e vai te pisar, vai te deixar inferior. O que acontece? O movimento feminista, ele tem falado o seguinte, o patriarcado é ruim. Você já ouviu isso? O patriarcado é ruim. O patriarcado fala sobre a liderança dentro de uma casa. Liderança, a autoridade do homem, na verdade, não te diz o que fazer. Na verdade, a autoridade do homem dentro de uma casa, ela te protege. E eu estou falando de uma família funcional, de uma família saudável, biblicamente falando. Não estou falando de uma mulher que é abusada, não estou falando de uma mulher que sofre agressão, porque ela vai, nesse caso, essa família é totalmente disfuncional. E a igreja precisa denunciar esse homem. Amém, queridas? Porque esse homem não está cumprindo aquilo que Deus manda ele fazer, que é proteger. Se o homem agride, ele não protege. Logo, ele está fora dos valores bíblicos. Então, estamos falando aqui de uma família funcional, de uma família saudável, biblicamente. E aí, tem mulher que começa a pensar o seguinte, eu posso entrar numa função que é dele porque ele não está fazendo. Gente, olha só, preste atenção. Cada uma tem o seu tempo, né? As mulheres são mais aceleradas. Mulher pensa rápido. Mulher toma decisão rápido. Mulher é impulsiva às vezes. O homem tem um tempo dele. Não é que ele é mais lento, gente. Sério. Mas ele tem um tempo dele. E a gente precisa entender esse papel. Entender que nem tudo na nossa casa a gente vai poder fazer. É ele que vai precisar fazer. Eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás e ela falava que na casa dela, quem cozinhava era o marido dela, quem lavava a louça, quem ficava com os filhos.
e ela saía para trabalhar. Gente, e eu comecei a compartilhar com ela que aquilo estava totalmente fora daquilo que o Senhor tinha falado na Bíblia, na palavra de Deus em Gênesis. Isso pode acontecer? Pode. Durante um tempo de transição? Pode. Mas a mulher, ela foi feita dentro do jardim. O homem foi feito fora do jardim. E a mulher foi criada dentro. E jardim fala do quê? De acolhimento, de lugar agradável, um lugar que acolhe, um lugar seguro. Qual é esse lugar? A casa. A sua casa é o jardim descrito em Gênesis. A mulher foi criada dentro desse jardim, portanto, a mulher domina esse jardim. A mulher domina. Se você falar para um seu marido ir montando a mesa, porque você vai receber uns amigos em casa, enquanto você chega, o que você vai encontrar, gente? Não vai encontrar. Você vai encontrar um copo de requeijão, com um prato de um jogo, com o suplá do outro. Não vai ter suplá na mesa. Não vai ter suplá na mesa. Por quê? Ele não é do detalhe, ele é do macro. Ele é prático. Ele precisa de um copo, um prato, um garfo, uma faca. Pronto, acabou. E aí ele vai comer. Mulher não. Mulher enfeita. Mulher é sentimento. Mulher é cor. Mulher é detalhe. Mulher, ela pensa em todas as coisas. Porque a mulher é que domina a casa. Às vezes, você fala para ele encontrar um pote que está dentro da geladeira. O que acontece, gente? É só lá em casa? Amor, não estou vendo não. Onde é que está? Falei, amor, está na segunda prateleira à direita, do lado do tablete de ovo. Não estou vendo não. Onde é que está? Aí o que a gente faz? Se eu for aí tu abre a geladeira e pega. Estava na frente dele. Ele não acha, porque o olhar dele é macro. Você vai no detalhe, você presta atenção. Você chega num ambiente, você faz uma varredura, faz assim. Zzz, mulher feia, bonita, cabelo bonito. Você fica assim. Simpática, antipática. Sapato tá sujo. Não sei o quê. Você não fica, gente. O homem não, ele não presta atenção nessas coisas. Mas a gente quer estar onde eles estão. Mas a gente quer gerenciar grandes empresas. E iremos. Isso é legal, isso é bom. Isso é bom, mas quando a mulher coloca os olhos fora da sua casa, em primeiro lugar, e busca a sua realização profissional antes da sua realização familiar, ela distorce as coisas. E às vezes o filho não a conhece mais, o marido não a conhece mais, porque ela foi bem realizada, ela foi bem sucedida fora de casa, mas a casa dela não a conhece mais. A casa dela agora não tem carinha de mulher. Você já foi na casa, ou já viu uma casa onde só um homem mora? E aí você vê na hora. Ih, gente, está precisando de um toque feminino aqui. Às vezes precisa de uma cortina, de uma plantinha em cima da mesa. Às vezes está tudo meio bagunçado, não é? E às vezes a mulher, quando olha mais para fora, talvez ela esteja olhando e construindo algo fora, enquanto está destruindo com as suas próprias mãos dentro. E do que adianta construir fora de casa, ser bem-sucedida fora, se eu estou destruindo a minha família, a minha base, a minha vida, o meu jardim, onde eu fui criada? Então essa mulher termina sozinha, num divórcio e filhos que não a conhecem mais. Porque ela deu a prioridade dela, o tempo máximo, tudo que ela tinha de melhor para fora. Eu recebi em gabinete uma mulher que trabalhou 3 anos inteiros numa empresa onde tinha muita dinâmica, muito dinamismo, tinha evento. Ela entrava na empresa às 7 da manhã, saía às 7, 8, 9, 10 da noite, durante 3 anos. Ela tinha 2 filhos pequenos, de 7 e 9. E aí, quando que ela saiu daquela empresa, ela veio falar comigo novamente. Ela falou assim, pastora, eu não conheço mais os meus filhos. Eu não sabia mais o número que eles calçavam. Eu não sabia mais que a preferência da minha filha não era mais rosa. Era outra cor agora. Ela está pensando em outras coisas. Ela é adolescente, eu não conheço mais a minha filha.
porque o tempo passou e ela priorizou mais fora. Foi bem sucedida, mas os filhos cresceram e não viram mais a mãe. O seu lugar é dentro da sua casa. É claro que tem mulheres que precisam estar fora. E a sociedade fez isso, porque a mulher, ela lutou por isso. Pensa, vai lá atrás. Ela lutou para direitos iguais. E começou muito bem isso, porque era o direito ao voto, o direito à educação, o direito ao espaço, à voz. Mas isso se perdeu no meio do caminho. E aí, quando ela vai buscar os direitos novamente, ela já não sabe mais onde ela está. Ela se perdeu. Mulheres, às vezes, precisam estar fora, porque como ela lutou por isso, os salários foram se equiparando. O salário que antes dava o meu avô, gente, ele teve 9, 10 filhos. 8 filhos ele teve. 8 filhos. Minha avó nunca trabalhou. O salário dele era suficiente para prover para casa. Hoje, o recurso que o homem ganha não é mais o suficiente, porque nessa luta toda por igualdade de direito, o salário diminuiu. E hoje a mulher é obrigada a ir para o mercado de trabalho. Ela precisa para ter pão em cima da mesa, ela se vê num conflito. Quantas mulheres deixam chorando seus filhos de 3, 4 meses na creche, porque precisam voltar a trabalhar, porque se lutou tanto por direitos iguais, que os salários foram equiparados e agora você precisa estar. E é um conflito, porque você sofre, porque você sabe que o teu lugar, na verdade, não é ali. Por isso que eu incentivo, onde eu vou, eu incentivo a mulher a empreender. Você vai trabalhar dobrado, moça. Dobrado, triplicado. Mas você vai fazer a tua agenda. Você vai se permitir, numa quarta-feira à tarde, ver o balé da tua filha. Ver o esporte do teu filho. Entendem o que eu estou falando? E essa mulher, ela empreende, ela está num espaço que é dela. Porque o primeiro que deu voz para a mulher foi quem? Quem foi o primeiro a dar voz para a mulher, gente? Não. Jesus foi o primeiro que deu voz para a mulher. Quando Jesus ressuscitou, e ele virou para Maria Madalena e falou assim: conta para todo mundo o que você viu. Ali ele estava inaugurando o ministério da mulher. Ali ele estava dando voz à mulher. Então toda vez que uma feminista ou alguém que não conhece os princípios da palavra de Deus vierem dizer assim: a igreja arrancou a voz da mulher, a religião arrancou a voz da mulher, você fala assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu sirvo um Jesus que deu voz à mulher. Por isso eu tenho voz, você tem voz, porque o primeiro que te deu voz, a autoridade, foi Jesus. Amém? Ele inaugurou o teu ministério. E o teu primeiro ministério começa na sua casa. Na sua casa é o teu primeiro ministério. E lembram que eu falei sobre a visão distorcida de autoridade? E eu quero concluir essa parte com essa colocação. Muitas de nós temos ouvido do mundo que o patriarcado é ruim, que ter uma liderança em casa masculina é ruim, porque eles distorcem o conceito de autoridade. Eu quero que você abra Marcos 10, 42 a 45 agora. E se você está com uma caneta, você vai grifar. Deixa eu ver se é Marcos ou se é Mateus. Isso, é Marcos mesmo. Marcos 10, 42. 42 a 45. Você vai grifar esse texto, porque nesse texto, Jesus ensina o que é autoridade, o que é liderança. Abriram? Está aqui projetado? Então vou ler, ó. Jesus chamou os discípulos e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Vamos lá, gente. Vamos fazer perguntas para o texto, tá? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações fazem o quê? O que os governantes fazem com as nações? Porque eles são
líderes, eles são governantes. Então, um líder, um governo domina aquela nação. As pessoas importantes exercem poder sobre elas, certo? Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Vai. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que uma pessoa dentro de casa que quer exercer autoridade deve fazer? Servir. Numa família biblicamente saudável, o homem cheio da autoridade do Senhor, ele deve servir. Porque se ele quer liderar, ele vai cuidar, ele vai servir. Ele vai perguntar para a mulher assim: amor da minha vida, o que você quer hoje? Cadê os homens desse lugar? Cadê? Tudo sumiram, né? Sumiram. Essa é a função de autoridade. E por que Deus colocou sobre o homem a função da autoridade? Porque ele foi criado primeiro. Tem alguma primogênita aí? Primeira filha? Eu sou primeira filha, nasci primeiro. E aí, quando os teus irmãos nasceram, o que você era obrigada a fazer, gente? Ser exemplo. Você cuidava. Você era exemplo para eles, porque você é a irmã mais velha. Quando tem um menino que é mais velho e o pai morre, quem é que assume aquela família? O filho, o homem mais velho. Por quê? Ele é mais velho, então sobre ele tem autoridade. Quando Deus cria o homem, primeiro, ele está colocando sobre ele a autoridade, porque ele foi criado primeiro. Só que essa autoridade não é uma autoridade de dominância. Amém? Lembram? É uma autoridade de serviço. Então, toda vez que você se sentir dominada por alguém, dominada por um homem que está exercendo autoritarismo ao invés de autoridade espiritual que serve sobre você, você vai abrir Marcos e vai ensinar para ele o que Jesus fala sobre a autoridade. Aquele que quer ser grande vai ser pequeno. Aquele que quer ser o primeiro, na verdade, ele vai ser o último. Aquele que quer ser líder, ele vai servir. Amém. O homem tem a função de cuidar, prover, alimentar, proteger. E a mulher tem a função de acolher, a função de enfeitar o lar. A mulher tem a função de impulsionar, de encorajar. Porque tudo que você fala na sua casa é lei. O homem pode ser o que for, gente, mas se você falar para ele assim, você consegue, ele tem uma nova injeção. Tem muitas mulheres que estão perdendo seus maridos porque não elogiam. Por quê? Porque ele é o tempo todo nutrido pelas palavras. Tudo o que você fala é importante, você é a coluna da sua casa. Você, a Bíblia diz em Provérbios 14, que a mulher sábia, ela faz o quê? Constrói, ela edifica. Enquanto a mulher que é tola, ela é insensata, ela tem poder de destruir uma casa com a própria mão dela. Sabe, existe um grupo que trabalha forte e de modo organizado, que quer doutrinar a nossa mente, os nossos filhos. A sociedade está vivendo um colapso, meninas, de identidade. Porque eles querem o tempo todo falar que você pode fazer tudo o que você quiser. Mas, na verdade, você pode fazer tudo o que Deus quiser. Se é o propósito de Deus para você, Ele vai te fazer voar. E se Ele te deu voz, você tem voz. E a Bíblia fala que se somos justificados, se somos filhas de Deus, nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Não se sinta pequena. Você é grande porque o Senhor te deu autoridade para isso. Sabe,
Nós somos geração eleita, diz 1 Pedro. Geração santa, geração eleita, sacerdócio santo, nação real, povo adquirido, para que nós possamos arrancar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem função nesse tempo. A tua identidade foi o Senhor quem firmou. Você é filha amada, você pode tudo o que Ele pode. Para de acreditar naquilo que as pessoas têm dito a teu favor, a teu respeito. Deus não espera que você seja outra pessoa para aprovar você. Ele te fez exatamente do jeito que você é, com capacidades, com dons, com aptidões, com criatividade, para que você desempenhe um papel nessa geração e deixe a tua marca. Sabe, se Deus te chamar hoje, dessa cidade aqui, do Rio de Janeiro, para lá para o interior do Tocantins, que marca você vai ter deixado aqui, hoje? Nessa igreja, na tua empresa, na tua faculdade, na tua família. Deus te chamou para deixar um legado de glória. E Ele vai usar com isso as tuas experiências, os teus desertos, a tua dor, a tua frustração. E vai transformar isso em munição para abençoar outras pessoas, outras mulheres. Então pega de volta aquilo que você deixou nas mãos da cultura, do mundo. Pega de volta isso e deixa Deus redesenhar a tua rota. Deus é o teu autor. Ele é o teu escultor. Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe tudo a teu respeito. E talvez hoje você tenha chegado nesse lugar se sentindo rejeitada, fracassada, decepcionada. Talvez você não consiga enxergar Deus como pai, porque o teu pai aqui foi agressor. O teu pai aqui foi ausente. E hoje você pode dizer que é órfã de pai vivo. Nada pior do que ser órfã de pai vivo. Ou talvez você seja órfã de pai que morreu. E você não perdoe o seu pai porque ele morreu, porque ele era um bom pai, mas ele morreu. E você não consegue enxergar Deus como pai. Deus como seu autor, como seu escultor. Aquele que desenha a tua rota, porque de alguma forma a experiência que você teve com o teu pai terreno aqui não foi uma boa experiência. Mas Deus hoje te diz qual é o padrão de pai. Qual é o padrão de homem? Deus hoje te ensina o que é ser um pai. Um pai poderoso, um pai generoso, um pai presente, um pai sábio, um pai vivo. Você não adora um Deus que está morto. Você adora um Deus que está vivo. Um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso pode refazer aquilo que o homem desfez na sua vida. Tem muitas mulheres carentes. Muitas mulheres que estão buscando em homens, em dinheiro, em posicionamento na internet, aquilo que só Deus pode preencher. Muitas mulheres que foram abandonadas, muitas mulheres que se sentiram rejeitadas, estão buscando em coisas aquilo que só Deus é capaz de preencher. E Deus hoje está aqui, e Ele vai preencher essa lacuna do teu coração. Ele te diz quem você é. Você não é inadequada, você não é inapropriada, você não é pequena, você não é muda espiritualmente. Deus te deu voz. E é com essa voz que você vai deixar um legado aqui na terra. Porque Ele tem um propósito para você. E é um propósito que só você pode cumprir. Fica de pé no teu lugar. Fecha seus olhos. Apegue-se hoje às verdades que Deus diz a teu respeito.